Olá pessoal, tudo bem? Aqui professor Diogo e hoje nós vamos dar continuidade com as nossas revisões e vamos para a revisão do eixo temático 3, a assistência social, tá? Eu trouxe para vocês questões para a gente poder pegar a assistência de um aspecto mais geral, né? Acredito que essa prova tenha aí uma tendência a estar mais ou menos parecido com o nível das questões que eu vou trazer para vocês aqui, certo? E vou dar muitas dicas, fazer algumas revisões que eu considero importantes. Beleza? Então, vamos lá para o eixo temático 3, assistência social. Certo? Uma coisa importante, pessoal, é a gente lembrar que neste eixo, né? Isso falar para vocês, a gente tem tanto a noção teórica, histórica da assistência social, como também a sua relação, o seu entendimento com as legislações que trabalham da assistência social aqui no Brasil, tá? Então a gente precisa ter essa compreensão, uma noção do significado social, do significado histórico da assistência social, mas também, né, as legislações. Então vamos lá para a nossa primeira questão. Prova da FGV de 2022, tá? Eu procurei para vocês provas de 2022 até 2025, certo? Então eu tentei focar principalmente nos últimos 3 anos para ver como é que a FGV está trazendo as questões. Também lembrando que a própria FGV, nos últimos 3 anos, ela intensificou questões no campo da assistência social. Apesar de não ter tanta tradição enquanto banca de cobrança de questões de assistência social, tá? Então vamos lá. Andréia, pessoa com deficiência e de nacionalidade italiana, que embora mantivesse vínculos com o país de origem, residia regularmente no território brasileiro. Passou por grave crise financeira e não tinha meios de subsistência. Por tal razão, requereu o pagamento do benefício assistencial previsto no artigo 203(5) da Constituição da República de 1988, e é algo que a gente fala, né, nas aulas para vocês. A ideia, né, de um salário mínimo mensal de benefício à pessoa portadora de deficiência e ao idoso, que não comprovem meios de prover a própria manutenção ou tê-la provida por sua família, não é algo nascido na Lei Orgânica da Assistência Social em 93, mas sim algo que já existia na própria Constituição de 88, que também vai aparecer aonde? No Estatuto da Pessoa Idosa e também vai aparecer na Lei Brasileira, né, da Inclusão, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, tá? Então, a gente entende que o BPC, ele não tinha esse nome aqui, óbvio, no 88, mas ele já tinha a sua pré-condição legal de existência nesse momento, tá? À luz da temática vigente, é correto afirmar, à margem de qualquer consideração de outros basilamentos ou de outros basilamentos estabelecidos em lei, o que ele está querendo dizer com isso, tá? E aí é uma coisa importante para a gente pensar. Ele está querendo falar que ele não está pedindo ao candidato que leve em consideração qualquer outra legislação que trate do BPC em si, mas a Constituição, que é basicamente esse artigo, certo? E a noção que se tem sobre direitos socioassistenciais, tá? Então, o que a gente tem à luz da sistemática vigente?
à margem de qualquer outra consideração em torno de basilamentos, tá? Porque, por exemplo, aqui a gente não tem falando nada de 1/4 do salário mínimo, né? Que é o qual é o perfil socioeconômico de renda necessário. Não tem falando disso aqui. Então, ele não está perguntando do que aparece no BPC, do que está falando do que aparece em regulamentos. Ele só quer saber do que ele está colocando nesse momento. E ele vai dizer que o requerimento formulado deve ser indeferido, pois os estrangeiros, com exceção dos portugueses, somente possuem direito à igualdade de tratamento em relação aos brasileiros, no que diz respeito a direitos fundamentais de primeira dimensão. Primeiro, né, que se a gente fosse dar esse poder aqui, não seria para os portugueses, porque os portugueses tiraram o nosso pau-brasil, a gente pensa que eles esqueceram. A gente tem que ir lá, eles têm que devolver o ouro da gente. A gente dizer que só eles a gente pode tratar igual, né? Um absurdo aqui feito por alguém da banca que estava, né, sobre forte uso aí de manga com leite à noite, tá bom? Então, indeferido. B, deferido, pois a imposição constitucional de que o benefício seja direcionado a quem dele necessitar não distingue entre nacionais e estrangeiros, devendo responder à solidariedade. É por isso que o povo brasileiro é maravilhoso, né, pessoal? Isso não se aplica apenas, tá, ao nosso maravilhoso Sistema Único de Assistência Social, mas também ao Sistema Único de Saúde, né? A gente sabe que muitos estrangeiros vêm aqui para o Brasil, inclusive você nem está morando, tá visitando, tem aí algum tipo, né, de acidente, alguma coisa, o SUS acolhe também, tá? Então a gente acolhe as pessoas. Esse princípio da solidariedade, ele está consoante à Constituição, porque a nossa Constituição de 88, inclusive, ela é chamada de Constituição Cidadã. Por que ela é Constituição Cidadã? Porque ela, né, traz aí uma visão de solidariedade, de cidadania, né, na busca aí por uma sociedade mais justa. Então, nessa perspectiva, você sempre deve procurar os itens nas questões mais inclusivos, né, que dão aí mais elementos para a gente, tá? Então, item B é a nossa resposta. Mas vamos ler os demais. Deferido, desde que o benefício similar seja assegurado aos brasileiros, na Itália, por força do princípio de reciprocidade, mesmo que o Brasil seja signatário de tratado multilateral sobre a matéria. Né? Tem que forçar a Itália a ser do mesmo jeito que aqui, isso não existe, né? É diferente de uma sanção, que você vai dizer assim, não aceito sanção não, vou botar 50% nos seus produtos também. Qual é? Tá pensando que aqui é bodega? Então, não é dessa forma, não, tá? Indeferido, nós já sabemos que não é, porque, inclusive, ele fala que o pagamento de benefício assistencial pressupõe prévia indicação da fonte de custeio, que ainda não foi definido, falso, né? Nós temos aí fontes de custeio da Seguridade Social garantidas em legislação e da assistência em legislação específica. E é indeferido, pois a fruição do benefício carece de regulamentação pela legislação infraconstitucional. Falso também, resposta aí, letra B. Tá? E é bom também lembrar que a Constituição Federal de 88, ela afirma que os direitos garantidos também se estendem aos estrangeiros residentes no Brasil, conforme seu artigo 5º. Beleza? Então, uma questão da FGV. Muita gente tem, né, e se preocupa com as questões da FGV, pelo fato de olhar as questões e dizer assim, não, mas quando tem história, tem análise, é complicado, que você tem que analisar as coisas. Gente, a FGV, e qualquer banca, certo? Ela não vai numa prova de nível superior, né? Ela não vai cobrar de vocês para você analisar criticamente uma situação. E nem para você fazer a aplicação da lei, por assim dizer. Às vezes você vê isso numa prova de juiz, né? Numa prova para promotor, aí você consegue ter alguma coisa mais ou menos assim. Mas numa prova normal, né? Geralmente o que você tem são questões ilustrativas. O texto ele é meramente ilustrativo e ele tem uma ou outra palavra-chave, como nós vamos ver aqui, que conecta com a resposta, ok? Então, não precisam ter medo,
tá? Tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Achando os pelos do meu gato em tudo que é canto. Vamos lá. 2. O documento basilar da Política Nacional de Assistência Social propõe a construção da política pública de assistência social que tem de levar em conta as três vertentes da proteção social. Né? Então, quando a gente fala da Política Nacional de Assistência Social, nós estamos falando da PNAS, né? Que é a Política Nacional de Assistência Social. E a PNAS ela vai trazer as três grandes vertentes da chamada proteção social. Aqui lembrando para vocês, tá? Que o objetivo dessa aula é uma revisão através de questões recentes da banca FGV. Então, estou trazendo as questões recentes, fazendo revisão. Então, alguns assuntos vocês já vão conhecer em algumas questões. E isso é importante, tá? Vou, inclusive, fazer uma pequena avaliação para vocês sobre isso. Vou contar uma coisa que muitos alunos têm dificuldade no tema assistência social. Quando você tem lá a Política Nacional de Assistência Social, você tem a Lei Orgânica da Assistência Social, você tem a NOB, né, suas, são as três principais aqui, tem a NOB RH e tem a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais. Nós podemos dizer, né, que essas 5 são as principais, né, dimensões que você precisa saber no campo da assistência social. E aqui vai uma coisa que vai deixar alguns de vocês tristes e outros alegres e outros vão, então esse é o salto do gato. Toda prova que eu acompanho de alunos de assistência social, eu acompanho bastante já há muitos anos, ela é mais ou menos o seguinte, ela vai por um princípio que eu gosto de lembrar a vocês, que é o princípio da montanha de gelo, né, do iceberg. O que é o princípio do iceberg? O princípio do iceberg é o seguinte, você tem todo esse conteúdo aqui, certo? Ele é um conteúdo gigantesco. O que as provas fazem? As provas, elas geralmente cobram, tá, o topo, né, que é a parte vista do iceberg. A gente sabe que o iceberg, ele geralmente tem a maior parte dele do lado de baixo da água, né? Então ele vai pegar aqui da PNAS, vai cobrar a proteção social, vai pegar da Luz, vai cobrar os princípios, vai pegar da NOB suas, né? E vai trazer as competências de município, estado, Distrito Federal e União, né? Vai pegar aqui a tipificação e trazer os principais serviços da proteção social especial, vai trazer a NOB RH muito raramente, mas aqui a acolá traz para trazer a questão da educação permanente, né? Das funções que são dos profissionais da assistência. Então você tem isso aqui que sempre está caindo. O aluno, ele precisa saber isso obrigatoriamente. Mas existe todo um conteúdo aqui de assistência que é muito raro ele cair. Mas que aqui e acolá ele cai. E quando ele cai é divisor de águas, né? Para a pessoa passar no concurso ou não. Então o que eu recomendo a vocês? Desistam dessa ideia de que você vai pegar assistência social e você vai ler e estudar assistência e do nada você vai estar sabendo. Não. Por quê? Porque aqui na lousa você tem os princípios, né? O famoso SURID, que a gente vai ver ele várias vezes. Só, pessoal, que o SURID, ele, muitas vezes, você vai confundir com os objetivos da PNAS, apesar de que os princípios são os mesmos, mas os objetivos têm diferenças. Aí tem diretriz, aí tem pressupostos. Então, muitas vezes você vai a cada 10 questões, certo? Que é o que eu digo para vocês. 7 estão aqui, 3 estão aqui. Então, com o passar do tempo, você vai assistindo aula, você vai fazendo questão, você vai, né, ganhando na assistência social, isso é uma realidade. Você vai ganhando experiência com as questões para que você, das primeiras 10 que errou, geralmente você erra, vamos dizer assim, 5 da primeira vez, você vai errar, né? A 3 daqui, aliás, 2 daqui e 3 daqui. Você sempre vai estar errando mais do que é mais desconhecido. Só que quando você tiver feito 100 questões, assistido 20 aulas, vai ser automático você estar acertando entre 10 e 9. Por quê? Porque você vai estar com um conhecimento mais efetivo sobre isso. Então, pessoal, não existe receita de bolo na assistência social. E quem traz para vocês, né,
aquelas receitas de bolo, de esqueminha de assistência já pronto, já digo para vocês, só por ali você não consegue, né, acertar as 10. Você precisa de um processo que ele não é mágico. Ele vai combinar vários momentos aí de questões, de aulas. Então já fica a dica, né? Caso não seja o que você espera de acertar as questões nessa prova, que uma próxima que tem assistência você vai estar mais preparado ainda. Ok? Então vamos lá, quais são as 3 vertentes da proteção social? Que ele traz as equipes, as instituições, as ferramentas, os serviços, as demandas e a população, os equipamentos, os recursos humanos e os orçamentos, as pessoas, as circunstâncias e a família, eficácia, efetividade e eficiência. E aqui, pessoal, é muito tranquilo para a gente, que é as pessoas, as circunstâncias e a família. E aqui eu preciso dar uma pequena explicação sobre isso para vocês, porque toda a política de assistência se baseia nisso. Pessoas, circunstâncias e a família, né? A política nacional de assistência social, ela traz a seguinte percepção, de que a assistência social, ela é para aquele que precisar. Você precisa de algo de maneira temporária. Então, o grande objetivo da assistência social, né, não é criar uma sociedade de pessoas assistidas, mas sim que a assistência esteja ali diante da circunstância. Circunstância, ela é algo momentâneo, certo? Então, grande parte da assistência social, ela é pensada na circunstância, tá? Por quê? Porque o grande objetivo é que a assistência social, ela passe por essa pessoa e ela não precise mais da assistência. Não precise. Inclusive, quando você vê os dados estatísticos de pessoas que são usuárias aí, né? Aliás, assistidos, né? Como um colega bem me lembrou esses dias em uma aula, né? Que o termo correto são assistidos. Então, a pessoa que é assistida pela assistência social e que ela consegue sair para um emprego formal, para uma inserção no mercado de trabalho, esses dados demonstram no Brasil que muita gente de fato consegue chegar até ali. Então, a assistência social, ao contrário do senso comum, ela não é para as pessoas ficarem sem trabalhar, né? Ela não é para as pessoas ficarem sem trabalhar. O valor, ele é mínimo, ele é um valor de subsistência temporário, tá? Os benefícios eventuais, eles são eventuais, né? Como eu já disse para vocês, em situação de nascimento, em situação de morte, tá? São benefícios eventuais. Tá? Por quê? Porque são eventos, são circunstâncias que as pessoas passam e que não pode ser visto senão numa perspectiva da matricialidade sociofamiliar. O que é a matricialidade, né? Na nossa aqui revisão, a matricialidade sociofamiliar é essa perspectiva de que a família, ela é um elemento fundamental dentro da existência desses indivíduos e que eles não podem ser vistos de maneira isolada. Ok? Beleza? Então, nós temos que este é o tripé nas 3 vertentes de proteção social. São as pessoas, as circunstâncias e a família. Beleza? Então, a resposta aqui é o item D. Tá? 4. Sabrina, adolescente de 13 anos, é vítima de exploração sexual praticada por seus genitores. Essa questão é muito interessante, porque é uma questão de juiz, ó. Em vez de eu fazer uma questão de juiz, você vai ver como você vai acertar. A questão de juiz do TJ de Santa Catarina, da banca FGV, você vai acertar com muita tranquilidade. Então, Sabrina, adolescente de 13 anos, vítima de exploração sexual praticada por seus genitores. Eu até gosto dessa questão porque ela traz todo o fluxo bem bonitinho, sabe? E encontra-se em situação de rua. Então, a gente tem aqui algumas situações. A Sabrina teve exploração sexual e está em situação de rua. Após a denúncia através do Disque 100, então foi feita a denúncia do Disque 100, o Conselho Tutelar constata que, de fato, isso havia acontecido e notifica o Ministério Público, né? Então, de fato, esse é o procedimento correto, que propõe a representação por infração administrativa do artigo 249 do ECA, em face dos pais.
requerendo a aplicação de medida protetiva de acolhimento institucional. Até porque essa menina estava em situação de rua, né? Então ela vai ser acolhida numa instituição. O juiz defere o pedido, tá aqui o juiz deferindo o pedido, e a adolescente é acolhida na instituição, sendo acionado o CREAS, aqui é o ponto-chave da questão, do território para acompanhamento do núcleo familiar. Então, o que aconteceu com essa adolescente, tá? Ela está, de certa maneira, em dois momentos aqui. Ela está inserida em uma instituição, um acolhimento institucional, e o acolhimento institucional, ele faz parte da política de assistência social, PNAS, certo? De outro lado, nós temos que a família dela também vai ser acompanhada. E a família dela está sendo acompanhada aqui por um órgão que é o CREAS, né? Que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, tá? Então, considerando os níveis de proteção no âmbito do Sistema Único de Assistência Social SUAS, é correto afirmar que a hipótese narrada versa sobre a proteção social. E aí lembrar para vocês que nós temos, né, dois grandes tipos de proteção social, que é a proteção social básica, que tem como pressuposto a prevenção. Prevenção do quê? A prevenção do rompimento de vínculos. É evitar que aquele vínculo familiar seja rompido. E nós temos a especial, que ela ocorre quando esse vínculo está esgarçado. Esgarçado. O que é esgarçado? Esse vínculo ele está muito fragilizado. Eu vou botar fragilizado. Um grau de fragilização alto, ou a proteção social especial de alta complexidade, que é a média complexidade. De alta complexidade, quando ela está, ou esse vínculo está rompido. No caso aqui, nós temos a proteção social especial. Eu acho que isso é claro para todo mundo. É a proteção especial. Por que é a proteção especial? Porque é a proteção que vai tratar, né, dos vínculos e de situações de vínculos fragilizados ou rompidos. Tá? Vejam como eu estou fazendo bem devagar, trazendo bem revisãozinha mesmo para vocês. Bem Telecurso 2000, mas no prova de juiz, né? Então, você veja aí como tem uma simplicidade e ao mesmo tempo uma profundidade. Este é Diogo Coles. Então vamos lá, tirar aqui minha meia, porque não tem coisa melhor do que dar aula descalço. Ai, é bom demais. Então vamos lá. A hipótese narrada versa sobre a proteção social especial, porque a gente tem, né, o CREAS aqui atuando, certo? E quando se fala de CREAS, a gente fala da proteção especial. Quando a gente fala de CRAS, a gente fala da básica. E nós temos também, né, ela em situação de acolhimento institucional. Então, ela está em acolhimento e o acolhimento também está na especial. Certo? Mas olha o cuidado para a gente estar. A básica cortou. A gente já sabe que não é básica. Né? Ele está dizendo que não houve violação de direitos. Pelo contrário, houve uma violação de uma série de direitos. Também é uma forma de você conseguir relacionar a proteção social especial com esse termo, né? Violação de direitos. Então, teve violação de direitos, estamos no âmbito da proteção social especial, tá? B, especial, correto, de média complexidade. Eita, Diogo, e agora? Calma, jovem padawan, que possui caráter preventivo na medida que os vínculos familiares permanecem preservados. E aqui está falso, né? Porque o vínculo familiar, ele não está preservado, pelo contrário, né? O problema já ocorreu, a violência já ocorreu, a violação já ocorreu. Então, não tem como você prevenir isso, né? Já aconteceu. Tá? C.
especial de alta complexidade, pois os vínculos familiares estão rompidos em razão da situação de rua e da aplicação da medida de acolhimento. Então, a gente tem aqui especial de alta complexidade. Lembrando que quando ele fala da situação de rua, ele está falando deste caso específico. Nem toda situação de rua significa vínculo familiar rompido, certo? Mas neste caso específico, sim, porque ele fala, inclusive, que, né, ela sofreu uma violação de direitos e que ela sai da situação de rua para aplicação da medida de acolhimento, certo? Então, só para vocês terem cuidado com isso, que é, inclusive, a nossa resposta correta, a letra C. Só que aí a gente tem o item D, né? Especial de média complexidade, que deverá ser ofertada no CRAS. Falso, o CRAS é básica, sendo este equipamento referência para essa política. Aí eu pergunto a vocês, pessoal. Diogo, mas ele não falou do CREAS? O CREAS não é média complexidade? Pois é. Aqui nós temos uma questão muito interessante nessa formulação dessa questão. Ao trazer a questão da forma como foi dita, nós temos duas situações aqui. Nós temos uma instituição que é o CREAS e outra que é o acolhimento institucional. O CREAS, ele está na média e o acolhimento na alta complexidade. Então, como é, se tivesse CREAS aqui, CREAS, essa questão poderia até ser anulada. Por quê? Porque ele fala que a hipótese narrada, qual é a hipótese? É toda essa daqui. Versa sobre qual proteção. E aí, ao não dizer se ele se refere à família ou à adolescente em si, não dá para você saber, certo? Então, se ele está falando aqui que ele está se referindo à família, a gente pensa que essa família está sendo, né, trabalhada, está sendo fazendo o trabalho na proteção especial de média complexidade. Mas, ao não dizer qual é e não trazer nenhum item conflitante, o que nos resta é entender que ele está se referindo ao acolhimento institucional. Mas, né, também temos aí a média complexidade dentro da questão. Óbvio, prepondera-se aqui a alta complexidade. Por quê? Porque esse adolescente está no acolhimento institucional e com um vínculo rompido. Mas a família está sendo atendida, certo? Na média complexidade e a criança na alta complexidade, ok? Mas, como aqui não tem nenhum item que se adeque, sem nenhum problema e com muita tranquilidade, eu digo para vocês que é a letra C, tá? E aqui eu vou fazer com vocês uma das mais importantes, um dos mais importantes quadros que a gente precisa ter, certo? Esse quadro, ele é um quadro que vocês, se você puder, se você fizer muita prova, sobretudo para quem faz prova para prefeituras, né? Quem faz prova para prefeitura, na área social, assistente social, psicólogo, né? Alguns pedagogos, educadores sociais. Você precisa ter esse quadro impresso e colocado em algum lugar na sua casa. Que aqui ele vai trazer a respeito das proteções, né? No caso, a proteção social básica, a proteção social especial, a média complexidade e a alta complexidade. E ele vai trazer todos os serviços que são ofertados nelas. E esse quadro te ajuda profundamente na hora da sua prova, tá? Então, vou fazer aqui essa revisão com vocês. A proteção social básica, ela é dividida aqui, sobretudo, nesses três serviços. O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, que é o PAIF. O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Vocês vão ver algumas questões SCFV, tá?
e o serviço de proteção social básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosos. Aqui a gente já mata no básica, tá? E a gente não vai se confundir, beleza? Vamos agora para a proteção social especial, aqui dividida na média complexidade e na alta complexidade. Ela vai ofertar um serviço também, similar ao serviço do CRAS, só que esse serviço é o serviço de proteção e atendimento especializado a famílias e indivíduos, que é o PAEF. Tá? Então, a palavra especializado já traz para a proteção social especial. Serviço especializado em abordagem social, também já garante você não errar. Serviço de proteção social adolescente em cumprimento de medidas socioeducativas de liberdade assistida e de prestação de serviço à comunidade. Aí, sempre bom lembrar aqui a vocês, né? Nós temos, né, as medidas socioeducativas. As medidas socioeducativas, galera, são medidas que elas são destinadas a adolescentes que cometeram algum tipo de ato infracional, estão em conflito com a lei, né? Então, são adolescentes que eles fizeram um ato análogo ao crime, mas que não é considerado crime porque o ECA, né, considera que os menores de 18 anos são inimputáveis. E aí nós vamos ter, sobretudo aqui em termos de atendimento, tá? Duas medidas que acontecem no âmbito do município e que aqui tem uma profunda relação com a assistência social. A liberdade assistida e a PSC, prestação de serviço à comunidade. Enquanto que no âmbito do Estado, aí no âmbito estatal, nós temos a semi-liberdade, menino volta no final de semana para casa, e nós temos a internação, que ele fica direto no centro socioeducativo. Beleza? Que são feitos nos centros socioeducativos. Então, isso aqui só para você saber, né, caso apareça na sua prova, né, serviço de proteção social adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de semi-liberdade e internação, estaria errado, porque semi-liberdade e internação não está aqui na média complexidade, ele é uma responsabilidade do Estado e não do serviço municipal. Ok? Serviço de proteção social especial para pessoas com deficiência idosa e suas famílias, mais uma vez o nome especial, e serviço especializado para pessoas em situação de rua, tá? Lembrando para vocês que ó, a situação de rua está na média complexidade, porque não necessariamente aquela pessoa em situação de rua ela está sem família ou sem vínculo, ela pode estar a família ou vínculo, só não tem onde morar. Na verdade tem onde morar, é a rua, né? A rua é o local de moradia, é o logradouro dela. Então, realmente, essa questão da situação de rua gera um pouco de confusão, mas aqui está bastante claro para a gente, tá? E a alta complexidade, aqui enquanto serviço de acolhimento institucional, serviço de acolhimento em república, serviço de acolhimento em família acolhedora. Então, a gente tem três palavras aqui, né? Acolher é especial, é altamente complexo, de fato é, né, uma alta complexidade. Eu já fui assistente social daqui, ó, de acolhimento institucional, tá? E já fui também assistente social daqui, ó, de CRAS. Eu tenho essas duas experiências profissionais. E posso dizer para vocês que a experiência profissional mais difícil que eu tive em toda a minha vida como profissional foi o acolhimento institucional. De fato, trabalhar, né, com essas situações é muito difícil. Eu tenho colegas que sobrevivem com Ave Maria, muito complicado mesmo. Mas vamos lá. Acolhimento institucional, acolhimento em república, acolhimento em família acolhedora e serviço de proteção em situações de calamidade pública e de emergências. Ok? Então agora vocês estão sabendo todos os serviços de forma pausada, tranquila, né, de forma rivotrilizada que eu estou passando para vocês, tá? E aí eu peço só um segundo para beber minha água, porque eu tenho que garantir, né, a minha vozinha para até o final desse vídeo. E eu tinha muito isso, gente, de não estar bebendo água. Então,
Como diria o Deadpool no filme dele, bebam água, tá? Quebrando aqui a quarta parede com vocês. Com base... Eu botei duas questões 4, eu nem tinha notado. Com base na Lei 12.435, de 6 de julho de 2011, a assistência social tem por objetivos, né? Então a gente vai pensar aqui quais são os objetivos da assistência social. Existem as diretrizes, existem, né, os princípios e os objetivos. Vamos lá. A proteção social, que visa garantir a vida, a redução de danos e a prevenção e incidência de riscos. Isto é verdade? Sim, pessoal, é um dos objetivos da assistência social, se não o seu grande objetivo, né? Que é a proteção social das pessoas. Então, correta proteção social. 2. A vigilância socioassistencial, que visa analisar territorialmente a capacidade protetiva das famílias e nela a ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações e de danos, né? Eu sempre gosto de fazer o exemplo do Batman, né? Então, a vigilância, o vigilante, né? Meu Batman aqui, ó, perfeito. É como se fosse algo mesmo nesse sentido. Ele está aqui, né, em cima do prédio, tem sempre esse negócio do prédio, né? E o Batman aqui em cima do prédio, observando a realidade para saber o que está acontecendo. Então, de certa forma, a vigilância socioassistencial é o Batman. Só que ao invés de bater nas pessoas pobres, que é o que o Batman faz, que ele é um bilionário que bate em pobre. O Batman, um bilionário que bate em pobre. A vigilância assistencial visa analisar a capacidade protetiva das famílias e ver as vulnerabilidades, as ameaças e as vitimizações e danos. É por isso, pessoal, que a inserção, por exemplo, dos CRAs, né, elas se dão nos centros de referência nas áreas de maior vulnerabilidade. Como é que eu sei a área de maior vulnerabilidade? Porque eu fiz a vigilância socioassistencial, né? Eu sei as comunidades, espaços de maior vulnerabilidade. Então eu tenho que estar próximo a eles. Beleza? 3. A defesa de direitos, que visa garantir o pleno acesso a direitos no conjunto das provisões socioassistenciais. Isso é verdadeiro? Verdadeiro, tá, pessoal? De fato, a defesa de direitos, ela é um dos mecanismos, né, um dos objetivos aí da assistência social. Tá? Então, eu protejo a incidência a riscos, eu observo onde é que esses riscos estão acontecendo para eu poder mapear e atuar, e eu defendo os direitos e o acesso aos direitos e às provisões socioassistenciais, os benefícios dessas pessoas. E aí eu tenho aqui esse tripé que é fundamental. Tá? E 4, a vigilância epistemológica, que visa integrar o capital cultural às políticas de superação das desigualdades no campo social. Aqui foi muito, né, provavelmente, após uma longa noite de bebedeira, né? Aí esse cara aqui que fez a prova em 2024, lá da Prefeitura de Abreu e Lima, muito provavelmente ele estava em algum bar lá na Abreu e Lima, tomando uma cachaça e menino, tá faltando uma questão, ó, que a FGV me pediu para elaborar. Proteção social, vigilância, rapaz, eu vou botar aqui vigilância epistemológica, ó. E aí joga para vocês isso aqui. Isso aqui, se vocês marcassem como verdadeiro, certo? Na mesma hora eu brotaria na prova, plim, do seu lado. Ser uma loucura, as pessoas dizem, meu Deus, é um milagre que está acontecendo. E eu ia pegar minha garrafinha e, ó, jogar água na sua cara, molhar sua prova, rasgar sua prova, para não deixar você marcar isso no gabarito. Ok? Então a resposta aqui é a letra B, 1, 2 e 3 apenas. A assistência social, pessoal, olha cá, comigo lês. Seus objetivos, a proteção social, garantia de redução de danos, e ela se dá a partir da proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice, que eu sempre falo para vocês, a assistência social, ela baseia o seu trabalho na perspectiva do ciclo da vida, né? O ciclo da vida. O amparo às crianças e adolescentes carentes,
A promoção da integração ao mercado de trabalho. Diogo, carente, eu também sou carente, né? Mas a carência que está aqui não é a carência do fogo, não, que está faltando aí, não. Certo? É o amparo a crianças e adolescentes carentes no sentido da falta. Não é um nome bacana, né? Todo canto que a gente vai, as pessoas não gostam desse nome, mas até agora ninguém mudou ele. C, a promoção da integração ao mercado de trabalho. A habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência, a promoção e integração à vida comunitária e a garantia, né, do salário mínimo de benefício mensal à pessoa com deficiência ao idoso que comprove não possuir meio de prover a própria manutenção e ter proveito para sua família. Tá? Aí temos a vigilância socioassistencial, que analisa territorialmente a capacidade protetiva, e a defesa de direitos para garantir o acesso aos direitos e às provisões assistenciais. Tá? Então, estão aí, né, novamente revisados. Tá? Vamos para a questão 5, né? Sobre a política assistencial e os respectivos princípios previstos na lei, assinale a alternativa correta aqui, gente. É questão que é certa, né? A questão que é certa, galera. Sempre cai princípios, né? Sempre esses princípios estão ali. Então, é fundamental que vocês estejam revisando princípios. Vai fazer a prova, leia o princípio todo, não pegue só o resumo, tá? Porque muitas vezes o resumo é incompleto e às vezes o AFGV gosta de mudar uma palavra. Aí pronto, aí você se lasca todinho, como diz no Ceará. Vamos lá. Sobre a política assistencial e os princípios, assinale a resposta correta. A. O respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e o seu direito a benefícios e serviços de qualidade não inclui a cobertura à convenção familiar e comunitária, incluída em modelo diverso de proteção. Aqui está falso, né? Como é que você vai ter um princípio que ele começa com uma exclusão, cortando alguma coisa, né? Não existe isso. B. A igualdade de direitos no acesso ao atendimento assistencial, sem discriminação de qualquer natureza, garantindo a equivalência a populações urbanas e rurais, é princípio, olha só, restrito à previdência, né? Então aqui está falso, não vamos restringir nada. Falou o nome restrito, já corta da mesma hora. Sei, tem alguém batendo com um martelo aqui. Heitor, se quiser ir de volta para Valhalla, por favor, né? Thor aqui, tá dando uma de Thor e batendo com o martelo. C. A universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial alcançável pelas demais políticas públicas, é um dos princípios do sistema da assistência social. Correto, né? A universalização dos direitos para tornar o destinatário alcançável pelas demais políticas públicas é um dos princípios. E aí vamos ver o demais, né? D. O respeito à autonomia do cidadão em direito a benefício de qualidade viabiliza de forma excepcional comprovação vexatória, né? Óbvio que nunca ia se dizer que de alguma maneira, seja qual for, você iria fazer a pessoa passar uma vergonha, né? Uma comprovação vexatória de necessidade. Aqui está falso. E D, aliás, é a divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos aos potenciais interessados, não inclui a divulgação dos recursos oferecidos pelo poder público. Então, um ponto importante da gente ver, tá, pessoal, é que muitas vezes a gente vai encontrar nas questões esses itens que eles apresentam, né, propõem aí de alguma forma, pontos que são que a FGV tem que botar como está errado, tem que encontrar um jeito de deixar o item errado. Quando você encontra itens nessa configuração, né, na configuração que eu coloquei aqui para vocês, essa é uma configuração que eu acho ela extremamente interessante, porque ela torna-se muito mais fácil, né, de você conseguir administrar, entender e encontrar o erro. Como é que ela aparece de uma maneira mais complexa? Ela aparece de uma maneira mais complexa quando ele muda nas questões o significado de um item, né? Ele pega um item de uma lei que existe, aí ele traz vários que existem, só que ele troca um pelo outro, aí fica mais difícil.
Aí você tem que estar com a atenção maior, mas essa questão que passou, mais tranquilo. Tá? Ok? Então vamos lá para a sexta questão. A Constituição de 88, no artigo 203, prevê que a assistência social possui entre seus objetivos a garantia de um salário mínimo, tal, que comprove não possuir meio de prover a manutenção. Sobre o referido benefício assistencial, é correto afirmar que, se ele é um benefício assistencial, pessoal, a gente já sabe que este benefício, ele não é um benefício previdenciário. Então, o BPC não é previdenciário, tá? E não é equiparado à aposentadoria. Criaram esta visão, certo? E muitas vezes os alunos ainda levam ela muito a sério. Então, cuidado para você não cometer erros sobre isso, tá? A. Pode ser concedido a idosos a partir de 60 anos de idade, sem distinção de gênero, desde que cumpridos os demais requisitos da legislação, como renda familiar. Falso, que nós sabemos que é 65 anos e não 60. Diogo, mas aqui ele está falando da Constituição. Eu não poderia entrar com uma ação, né, nessa prova aí, pedindo a anulação dessa questão, porque ele está pedindo algo que não está na Constituição, mas está em outras legislações, né? Não, porque diferente daquela outra questão que dizia, lembra que a gente pegou uma questão que ela circunscrevia só a Constituição? Aqui ele está falando sobre esse benefício. Não está balizando nada, então nem adianta tá ir por aí, nem adianta ser caçador de recurso perdido. B. A qualificação do requerente da prestação assistencial referida não poderá residir sozinho, haja vista a necessidade de aferição de renda familiar mensal per capita. Nada impede que a pessoa resida sozinho, tá, pessoal? Não existe isso na legislação em nenhum lugar. Agora, pronto, a pessoa tem que ter alguém, né, para morar com ela. Isso não existe, né? Inclusive, recentemente fiz um processo de avaliação de uma pessoa que estava querendo adotar, que ela era moradora solo e tinha BPC, tá? Apesar de eu não ter dado um parecer favorável. Mas é isso, tá? Vou terminar aqui meu golinho de água. Gente, minha vida mudando depois de eu tomar água. Não tomava. E aí vocês imaginam que eu falo manhã, tarde, noite, se duvidar até dormindo, eu tô falando. Então preciso estar mantendo por isso essas pausas, tá, galera? C. O requerimento administrativo e respectiva concessão do benefício assistencial referido é de competência do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, mediante suas unidades de atendimento. Olha o cuidado. Quando ele fala de administrativo e concessão, a gente está falando do quê? Do entendimento de que o BPC, apesar de ser um benefício assistencial, ele é operacionalizado pelo INSS. O fato dele ser operacionalizado pelo INSS significa que o BPC, pessoal, ele não é aposentadoria, mas ele passa de alguma forma pelo INSS. E aí o fato disso aqui é que faz as pessoas ainda se confundirem, mas é só quem está desatento com a vida como um todo, não está, né, acordando de manhã e tal como um leão na savana africana, correndo atrás do seu alimento. Beleza? Ok? Então, tá? Ele não é de competência do Ministério, mas sim do INSS. Sim, apesar de ser um benefício assistencial. D. Caso um idoso já seja percipiente. Menino, peraí. Caso um idoso já seja percipiente do benefício assistencial referido, ou seja, ele já recebe, a renda daí recorrente não será adicionada à renda familiar para fins de nova prestação assistencial ao idoso diverso na mesma família. E isto é verdadeiro, tá, pessoal? Apesar de termos tido uma modificação recente, que inclusive foi antes da prova, pouquíssimo tempo antes da prova, e eu acredito, eu posso estar super errado, que a FGV não vai querer botar alguma polêmica muito grande aí sobre isso,
Mas nós tivemos uma modificação esse ano, né, que ela vai fazer com que passe a ser computado o Bolsa Família como renda. O que foi visto de uma maneira extremamente negativa, tá? Uma perspectiva que foi usada como uma forma, né, de fiscalização e etc. Mas não entendemos assim, né? Quem é da área social entende que foi uma forma de restrição do direito, tá? Colocar o Bolsa Família como renda. No caso, isso existe hoje em legislação, não era e passou a ser. Porém, no recebimento de BPC, certo? Dentro da família, nada impede, ele não é computado como renda para um novo BPC de outra pessoa que esteja também necessitando naquele mesmo ambiente doméstico. Beleza? Ok? Então vamos lá. Os rendimentos decorrentes de estágio supervisionado e de aprendizagem serão computados. Não, pessoal, estágio supervisionado e de aprendizagem continuam, inclusive, não sendo computados, beleza? Então a resposta aqui é o item D. E aqui eu trouxe para vocês o inciso 14 especificamente, tá? Ou benefício de prestação continuada ou previdenciário no valor de um salário mínimo concedido a idoso acima de 65 anos, de idade ou pessoa com deficiência, não será computado para fim de concessão de outro idoso ou pessoa com deficiência da mesma família em cálculo de renda. Beleza? Nenhum problema aqui, questão 2023 da Câmara dos Deputados. Prova boa, viu? Pagava bem. Aqui nós vamos para uma questão bem interessante, porque a FGV, ela trouxe, vou deixar aqui, a FGV, ela trouxe uma novidade, eu considerei uma novidade. Ela colocou no edital do CNU trajetória da assistência social no Brasil, tá? Então ela quer que a gente entenda um ponto, aí eu vou fazer essa pequena revisão para vocês, um ponto que eu chamo de ponto de mutação na perspectiva da assistência social. A gente tem 1988, que sobretudo 1993 com a Luas, tá? E a gente tem antes de 1988. Sobretudo aqui a gente vai pensar década de 30, certo? E década de 60, tá? Então vamos imaginar a seguinte timeline. Qual é a grande característica da assistência social para cá? A grande característica da assistência social para cá, para trás de 88, é que de fato, né, a assistência social, ela tinha um cunho que nós vamos chamar de assistencialista. Opa. Ai, não. Manter. Socorro. Manter. Ai, não, o que aconteceu? Vamos lá. Tem um cunho assistencialista. O que é o cunho assistencialista? Essa assistência, ela era feita com um viés caritativo, certo? Com um viés caritativo. O assistencialismo, ele é uma forma pela qual a pessoa que recebe algum tipo de benefício, tá? Ela é percebida a partir de uma palavra que se utilizava muito na década de 30, que eram clientes. Clientes, ou muitas vezes desvalidos, desajustados, pessoas miseráveis. Essas quatro palavras que a gente tem aqui, elas aparecem nesse momento aqui da década de 30 até a década de, vamos botar aqui até o final dos anos 80, certo? Por quê? Porque essa era a visão assistencialista. E ela também tinha uma perspectiva clientelista. E galera, apesar disso aqui ter mudado do ponto de vista legal, do ponto de vista político, ainda é uma realidade. O que é o clientelismo? É quando você vincula, certo? Você vincula o cliente, olha o clientelismo, a figura pessoal daquele político, daquele grupo que está ofertando aquela benesse, por assim dizer, nessa época aqui, benesse, né? Então, você tinha, né, ações de benesse, ações caridosas,
e assistencialistas que criavam uma relação com os clientes, com essas pessoas que eram consideradas desajustadas, desvalidas e miseráveis, de agradecimento, de gratidão, né? E isso mantinha certos poderes políticos durante muito tempo, que é o clientelismo. Nós também vamos ter um outro elemento da prática clientelista, que é o patrimonialismo, né? O que é o patrimonialismo? É quando você utiliza-se da coisa pública como se ela fosse pessoal, tá? Um exemplo muito fácil disso aqui é como somos no interior do Ceará. Você chega lá nos interior do Ceará, meu amigo, passou uma eleição, vem o outro, desmonta tudo que o outro fez e torna a prefeitura um cabide de emprego, um espaço que ele não parece ser uma gestão técnica, mas uma gestão de favores, né? A questão do favor é muito forte no clientelismo, troca de favores e de apoios políticos, né? Isso aqui, gente, até hoje, né? Até hoje. Eu me lembro de uma vez que eu fui no município X, onde reside meu filho, né? E aí eu achei muito engraçado porque eu fui buscar e aí o avô dele é misturado com política, e ele disse assim, eu vou só passar aqui no posto de gasolina porque o político pediu para eu botar aqui, ele vai me dar não sei quantos reais aqui de gasolina, eu vou pegar vocês no carro na gasolina, você não precisa gastar a sua, não sei o quê. Porque são essas trocas, né, que são feitas e tal. Então é muito da realidade patrimonialista, né, de mistura do público com o privado. Então, patrimonialismo é essa mistura do público com o privado. Eita, professor, o senhor está dando uma aula, hein? Estou aproveitando aqui que vocês estão aqui me aguentando e estou dando uma aula. E aí, nessa mistura do público com o privado, nós também temos a figura do primeiro damismo, né? Primeiro damismo, que é aquela figura da mulher do prefeito ser a secretária de assistência por conta de uma atribuição que é dada a ela em função de uma enorme capacidade que ela adquiriu ao longo da vida dela, que é se casar com o prefeito, né? O primeiro damismo. E aí qual é a grande mudança, né? É que a partir dos anos 80 nós vamos ver a assistência social como um direito. Então essa é a grande mudança. Daqui para cá, a assistência social não era direito, era favor. Daqui para cá, ela se torna direito. E essa é a grande mudança. E ao se mudar a visão da assistência social, que passa a ser vista como direitos, a gente também passa a chamar essas pessoas de usuários da política e não mais de desvalidos, ajustados e clientes. Como eu já falei para vocês, né? A gente também pensa que o termo mais correto hoje, né? E aí meu amigo Hermano, que é do CREAS, me lembrou isso um dia numa aula, é o termo assistidos, né? Pela perspectiva de que essas políticas, né, têm o seu, as pessoas são assistidas pela assistência. E a visão de usuários ainda carrega um estigma muito forte, né, de usuários de drogas, etc. Então, tentar quebrar isso aí, foquem no nome assistidos. Show? Então, peguei uma questão simples, tá? Eu acabei nem lendo a questão para vocês. Eu divaguei tanto. Aí, assim, ao longo da história do Serviço Social Brasileiro, mas aqui a gente pode trocar por assistência social, certo? Diferentes terminologias foram utilizadas para o público-alvo da política de assistência. Atualmente, fundamentado numa perspectiva crítica, com base na Lei Orgânica da Assistência Social, os integrantes deste público são classificados como usuários, e não mais como desajustados, desvalidos, miseráveis ou clientes. E eu ainda fiz uma mega ultra revisão aqui para vocês. 8. Com base na Lei 8.742 de 1993, a assistência social tem por objetivo a proteção social, que visa garantir a vida, a redução de danos e a prevenção da incidência de riscos. Avalie-se em especial, ela visa, vamos lá, 1. A proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. Sim, o ciclo da vida está aí e ela de fato tem preconiza esta dimensão. Ao amparo às crianças e aos adolescentes carentes, sim, apesar deste nome péssimo. 3. A promoção da integração ao mercado de trabalho,
sim, o mercado de trabalho. E a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção da sua integração na vida comunitária, sim, também. Então, de fato, aqui está tudo ok. Resposta letra E, todos são verdadeiros. Tá? Mais uma questão aqui dentro da faixa de questões que eu trouxe para vocês, né? FGV 2023. Beleza? O artigo 4º da Lei 8.742 de 1993 afirma que a assistência social é regida pelos seguintes princípios, à exceção de um, assinado. Então, vamos ver qual destes aqui não é um princípio da assistência social. A. Supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências da rentabilidade econômica. E a gente vai lembrar do famoso SURID, né? E aí a gente tem que a supremacia, ó, supremacia, ok, tá aqui. B, focalização dos direitos sociais, falso, não tem nenhum F aqui. E a gente lembra que apesar de existir, e aí é uma crítica que se faz à assistência social, na sua atual configuração, apesar dessa assistência ter uma focalização a mais, ela não objetiva, né, a ser focalista. Então, ela quer, pelo contrário, né, é a universalização a fim de tornar as pessoas alcançáveis, inclusive pelas demais políticas. Lembrando que a assistência social, ela é uma ponte, né, pessoal? Ela não vê o indivíduo de maneira isolada. Ela é uma ponte que ela conecta com outras políticas, tá? Focalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário alcançável, falso é universalização, tá? O SURID aqui, ó, universalização. C. Respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia, ao seu direito a benefício e serviço de qualidade, convivência familiar e comunitária, vedando qualquer comprovação vexatória de necessidade, o R aqui do SURID. Igualdade de direitos no acesso do atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, garantindo a equivalência às populações urbanas e rurais. Igualdade. E a divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais e recursos oferecidos pelo poder público para sua concessão. Aqui nós temos a divulgação. Beleza? SURID funciona, mas não fiquem só presos nele, tá bom? É isso aí. A água tá quente. Vamos lembrar aqui, né? Objetivos da LOAS. O bizu é o PROVID, né? Proteção, vigilância e defesa de direitos, PROVID. E os princípios é o SURID. Não sei por que ficou surida aqui, só se for surda, surida. O SURID, né? Que é a supremacia, universalização, respeito, igualdade e divulgação, que nem estava no passado. Tá? Mas aí eu coloquei para vocês, só para vocês não se perderem, tá? 10ª questão. Segundo a resolução do CNAS 33 de 2012, acerca da área de vigilância socioassistencial, constitui responsabilidade exclusiva aos municípios. Aqui é uma questão um pouquinho mais complicada, tá? Que ele está perguntando o que é responsabilidade exclusiva dos municípios na questão da vigilância socioassistencial. Então aqui, pessoal, muitas vezes é o tipo da questão, você lembra daquela questão que eu disse para vocês que ela aparece, né, do lado de baixo do iceberg? É mais ou menos isso aqui. Funções de municípios, estados, né, Distrito Federal e em nível nacional, geralmente traz uma certa dificuldade para a gente, mas a gente vai tentar, né, superá-la aqui com vocês. Eu vou dar algumas dicas. Existem responsabilidades em tudo na assistência social, são divididas da seguinte forma: são responsabilidades exclusivas e responsabilidades comuns, tá? Quando é que a responsabilidade é exclusiva? Quando ela se destina especificamente a apenas um ente. No caso, eu vou dar a dica de ouro para vocês. Tem um monte lá, certo? Não tem como eu trabalhar tudo aqui porque está nas aulas.
Mas eu vou dar uma dica de ouro para vocês. Na hora da prova, você vai primeiro procurar sempre as nacionais e as municipais. Ou por que as nacionais ou municipais? Porque o que é exclusivo deles é mais fácil de você identificar do que é comum a todos. O que é comum a todos é para todo mundo, então é difícil você saber, né? Mas se você sabe, se você estuda e sabe o que é exclusivo do âmbito nacional, federal, o que é exclusivo do município, o que é comum é o que não é esses. Então fica muito mais fácil. Então vamos lá. A. Contribuir com as áreas de gestão e proteção social básica e especial, elaboração de diagnósticos, planos e outros. Falou alguma coisa do nome nacional? Não falou nacional. Falou o nome municipal? Não falou municipal. Falou o nome estadual? Não falou o nome estadual. Fez alguma menção a espaço, território exclusivo? Não. Então, esse item tem uma grande chance de ser comum a todos. B. Realizar a gestão do cadastro de unidades na rede socioassistencial pública no CAD SUAS. Em algum momento ele cita novamente nacional, municipal, ele focaliza alguma coisa? Não, então ele tem uma chance de ser comum. C. Planejar e coordenar em âmbito nacional. Matamos. Se é em âmbito nacional, ele é uma responsabilidade exclusiva, mas não do município. Responsabilidade exclusiva em âmbito federal. Beleza, matamos aqui. D. Elaborar e atualizar periodicamente diagnósticos socioterritoriais que devem ser compatíveis com os limites territoriais dos respectivos entes federados. Aí já falou em alguma coisa de limite, né? Mas ele deixa claro qual limite é esse? Ele focaliza alguma coisa? Não. Então você fica com interrogação no D. E aí vamos aqui para o E, né? Vamos lá para o E. Olha o que o E nos traz, né? Elaborar e atualizar, em conjunto com as áreas de proteção social básica e especial, os diagnósticos circunscritos, tá circunscrevendo, aos territórios de abrangência do CRAS e CREAS. Na hora que ele fala em CRAS, o que eu preciso lembrar a vocês? O CRAS, ele é um órgão eminentemente e exclusivamente do município. Até existe CREAS regional, certo? Mas o CRAS não. O CRAS ele sempre é do município. E aqui ele usa a palavra circunscrito em um território, onde se tem a abrangência desse CRAS. Então, se a gente está falando em CRAS, que é respectivo ao município, e de um território que é circunscrito ao CRAS, a gente vai ter a resposta como letra E, enquanto a responsabilidade exclusiva dos municípios. Certo? E aí vamos trazer o artigo 94 para vocês. Constituem específicas, elaborar, atualizar em conjuntos diagnósticos circunscritos do CRAS e CREAS. E aí o CRAS matou a questão e os circunscritos também. Já responsabilidades, pessoal, que são comuns à União, ao Estado, ao Distrito Federal e aos municípios também, só que elas são comuns, elas não são específicas, que é a alternativa D, conforme eu disse para vocês, a alternativa 2, conforme eu disse para vocês, e a alternativa B, conforme eu disse para vocês, tá? E o que é específico da União é aquela de âmbito nacional. Então a gente consegue, né? E aí eu sempre digo para vocês, gente, eu brinco muito com isso, e toda aula minha eu falo, e toda aula que eu falo isso, os meus alunos falam comigo e dizem, Diogo, a melhor dica que você sempre dá pra gente. Qual é essa dica, né? Sempre falo para vocês, galera, é fato consumado pensar isso. Você sempre pode acertar as questões por sabê-las ou por saber lê-las. Saber ler uma questão é muito importante e às vezes nem sempre quem passa no concurso
É só aquela pessoa que é fantasticamente a bichona, a fera, né? Porque ela tem aquele mega conhecimento. Não, muitas vezes a pessoa que passa no concurso é aquela que na hora que está lendo a questão consegue identificar essas minúcias. Caramba, eu não lembro o que é do município, mas eu sei que o CRAS é municipal. O único item que tem CRAS, o único é municipal, e eu não sei, eu vou chutar naquele ali. E aí você, com um conhecimento, sem conhecimento não dá. Tem pessoas assim, eu vejo, né? Eu vi uma propaganda esses dias, fiquei tão triste. O cara dizendo assim, porque quem estuda para concurso, venha ver o método comigo, você nem precisa estudar, tem um método de acertar questões e não sei o quê. Você fica dando dinheiro em cursinho e tal, e não vale a pena dar dinheiro em cursinho, porque o que faz você passar é isso, é aquilo outro. Não é porque eu sou professor de cursinho. É porque, pessoal, direcionamento é importante. Parabéns para quem é autodidata, né? Ou quem tem aí a metodologia mágica. Mas o que realmente faz a pessoa passar é um conjunto de acúmulos, que estão acúmulos de aula, acúmulos de vários elementos, que não apenas um. Né? Não é só o cursinho também, não é só assistir minha aula. Se assistir minha aula, você não vai para canto nenhum. Você tem que exercitar, você tem que ler, você tem que estudar, você tem que fazer seus próprios resumos. Essa é a diferença. Ok? A Seguridade Social, além de representar um marco na conquista das políticas sociais no Brasil, também representa para o serviço social a abertura de novos espaços socioocupacionais. Neste sentido, assinale a opção que indica uma inovação implementada pela administração federal em 2025. Achei muito bacana essa questão, né? Porque poderia não ser só, poderia tirar serviço social daqui de boas, dizer que a Seguridade Social representa a conquista nas políticas e representa a abertura de novos espaços, né? Pronto. Neste sentido, assinale a opção que indica uma inovação implementada da administração federal em 2005. Aí a gente tem ECA, CNAS, que é o Conselho Nacional de Assistência Social, Sistema Único de Saúde, Sistema Único de Assistência Social e PDV. Para quem não conhece, o PDV é o Podemos Dizer Vida. Não é nada. Né? Que inventaram, né, aquele item que, quando a gente faz, já fiz prova para a banca, certo? Quando é ABCDE, a gente chega na E, pessoal, já está de saco cheio. Então, não estou dizendo que a E não é uma possibilidade de vocês chutarem, não. Mas se você for analisar estatisticamente, os itens S, geralmente, estatisticamente, são os itens que menos têm respostas neles. Já notaram isso? Diogo de Deus, por quê? Porque quando passa para o avaliador, a gente faz o A, a gente faz o B, a gente faz o C, a gente faz o D. Chega no web, um pingo de paciência. Aí lasca um PDV. PDV, bota aí um PDV. Quase que ele bota um PQP aqui. Não duvidar nada. Mas vamos lá. Nesse sentido, o que acontece de inovação em 2005? Muito boa essa questão. A gente precisa entender o seguinte, o ECA é de 90, então não é o ECA, né? CNAS, Conselho Nacional de Assistência Social, é de quando, pessoal? Para quem não sabe, mas o Conselho Nacional é de 1993, criado pela Lei Orgânica da Assistência Social. O Sistema Único de Saúde é de 1990, que é a Lei 8080. E o SUAS nos sobra, ele é de 2005. Mas, Diogo, a LOAS não é de 93? É, pessoal, só que o que a gente precisa entender? Tá? A gente precisa entender que em 2005 nós temos a resolução do CNAS, que é chamada também de NOB-SUAS, que é a norma operacional básica do Sistema Único da Assistência Social. Sem uma norma que operacionalize o sistema, não tinha como existir sistema. Logo, não tem para onde correr. Os SUAS é a nossa resposta. E aí é sempre bom lembrar para vocês, LOAS de 93, PNAS de 94, NOB-SUAS de 2005, aí cortou um pouquinho aqui, mas é 2011 a sua revisão, em alguns pontos, né, 2012, e Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, 2009, que é onde tem aquele quadro lá do começo, dizendo cada serviço. Pois é isso aí. Dozima. As opções a seguir apresentam serviços, programas e benefícios oferecidos pelo SUAS, à exceção de uma, assinale. Então vamos lá, nós temos a abordagem social, serviço de acolhimento,
proteção e atenção integral à família, convivência e fortalecimento de vínculos, programa de fortalecimento do trabalho infantil. Aqui, pessoal, eu ri muito quando eu li isso aqui, porque eu fiquei pensando num programa de fortalecimento do trabalho infantil. Junta aqui as famílias tudinho do município. É o seguinte, você que tem entre 4, 5 anos, já dá para começar, até os 12 anos incompletos, certo? Você pode estar trabalhando. E nós no município temos um programa de fortalecimento do trabalho infantil para garantir que você, criança, possa ser explorada nas ruas da nossa cidade. Esse é o nosso programa. Inclusive, se você é um pai ou mãe, já pode acessar o nosso kit aqui, que vem com chicote, certo? Kit de balas para vendas dessas crianças e também um kit de chiclete, tá? Para que eles possam utilizar. Nós retiramos, infelizmente, desse ano os chinelos, porque acreditamos que se sua criança trabalhasse nos chinelos, no sol quente, ela trabalha com mais qualidade. Só penso nisso para ter um programa de fortalecimento do trabalho infantil, tá? Então isso não existe. E se isso, você marcar isso, nossa amizade acabou de agora. Acabou de agora, estou passando na rua. Diogo, tudo bom? Vale o que marcou a letra E na questão 12 da Prefeitura de Canaã dos Carajás, em Pará, de agente de serviço de monitoria social? Eu não lhe conheço. Por favor, delegado, diga, policial que está passando na rua, prenda aquele cidadão, porque ele marcou fortalecimento do trabalho infantil na prova. Pois pode deixar que eu vou prender. E prende você. E é isso. E eu ainda vou para o julgamento testemunha e dizer, passar 30 anos preso na cadeia. Beleza? Então não façam isso com o professor de vocês, tá? Vamos lá para 13. Avalie-se na Política Nacional de Assistência Social se rege pelos seguintes princípios, né? 1. Divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos, bem como dos recursos oferecidos pelo poder público e dos critérios para sua concessão. De fato, este é um benefício, tá? 2. Centralidade da família na concepção e implementação de benefícios, serviços, programas e projetos. Cuidado. Cuidado porque vamos no SURID. Lá no SURID a gente tem SURD, não temos nenhum C. Por quê? Porque centralidade da família não é, tá, pessoal? Um princípio, beleza? Não é um princípio, tá? 3. Gestão compartilhada e definição clara das competências com participação e mobilização da sociedade civil. Também não tem isso no SURID. SURID funcionou de novo para a gente. Resposta que é a letra A, tá? E aí eu gosto sempre de trazer essa partezinha aqui da PNAS. Olha onde é que está esse 3. Define-se como pressupostos, ainda tem isso, Diogo? Pressupostos? Sim. A gestão compartilhada e o cofinanciamento da política pelas 3 esferas de governo e a definição clara das competências técnico-políticas da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, bem como a rede de serviços com participação e mobilização da sociedade por meio de movimentos sociais, organismos e blá blá blá. Então a gente tem isso aqui como sendo, tá, pessoal, a gestão compartilhada e o cofinanciamento sendo aí para a gente um pressuposto da gestão compartilhada do SUAS. Bom, então, errado. E aí nós vamos para as diretrizes, né? Diogo não disse o que era o 2, vou dizer. O que nós estamos falando, pessoal, de diretrizes. Lembra que eu falei para vocês? Princípios, objetivos, diretrizes diferentes. A gente precisa estar atento. A organização da assistência é as seguintes diretrizes. A descentralização política administrativa, né? Cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera federal e a coordenação e execução dos programas estadual e municipal. Participação da população por organizações representativas, primazia da responsabilidade do Estado na condução da política, certo? E centralidade da família na concepção e implementação dos benefícios, serviços e projetos. E aí tem aqui o famoso
Dê pra pri uma família. Vale, Diogo, que legal, Isso aqui é o que criei, viu? Não copiei nenhum. O Suri já é conhecido, mas isso aqui é o que criei. Dei para pri uma família. Descentralização, participação, primazia, centralidade na família. Dei para pri uma família. Ok? Beleza? Essa é uma diretriz. Diretriz. Você vai lembrar do DD. Tá? Diogo, pronto. Tá? Não, matou. Pera aí, eu não tinha pensado nisso. Para você, não, meu Deus, é porque eu não tinha pensado nisso antes. Diogo, disse Diogo, de diretriz, dei para Pri uma família. O Diogo disse, dei para Pri uma família. Diretriz, dei para Pri uma família. Meu Deus, eu consegui criar uma coisa sozinho minha. Isto está nos anais da humanidade. 14. Johanna, ao apresentar o seu trabalho de conclusão, essa questão muito lombrada. Que questão lombrada? Aqui não foi nem o cara da FGV, foi uso de álcool e outras drogas. Johanna, ao apresentar o seu trabalho de conclusão de curso, buscou ressaltar algumas características que, a seu ver, seriam intrínsecas às políticas da assistência social. Já está errado porque ao ver da Johanna. Porque quem diabos é Johanna? Seriam intrínsecas às políticas da assistência social. De acordo com Johanna, na monografia dela, que a Johanna é audaciosa, é inconcebível um sistema assistencialista que não esteja lastreado no caráter contributivo. Ou seja, para Johanna, o sistema de assistência social deveria ser contributivo. Aqui, inclusive, ele usa um nome errado, porque não é assistencialista, né? Não deveria ser pensado nessa perspectiva, que o assistencialismo não é a mesma coisa que a assistência, né? A política é de assistência, mas vamos considerar que nem Johanna, nem o Senado Federal, na prova da FGV, sabe o que estão falando, o que é essencial para a preservação do seu próprio equilíbrio. Esse sistema deve oferecer, em caráter subsidiário, certas prestações estatais, sendo delineada a partir de seu objeto restrito. A fruição desses direitos, ademais, é marcada por um acesso igualmente restrito, que não ultrapassa o universo de pessoas que se ajuste aos objetivos do sistema. A professora de Johanna observou corretamente, em relação ao trabalho desta criatura, que um sistema assistencialista, que ela criou esse nome da cabeça dela, que não é de assistência, não se harmoniza com o caráter contributivo preconizado por Johanna. Ou seja, se você colocar com um vinho uma carne, não harmoniza. Não dá o harmônico, tá? E, de fato, verdadeiro, tá, pessoal? Porque ele não se harmoniza com isso, certo? A assistência social se harmoniza com outros tipos de alimentação, né? O cheiro e tal, o vinho específico. Então, não se harmoniza com caráter contributivo. De fato, Johanna quer que as pessoas que têm acesso a um sistema, porque elas não têm nada e porque elas estão em vulnerabilidade social e econômica, contribuam, paguem para ter acesso à necessidade de receber alguma coisa porque não tem nada para pagar. Johanna, tá? Eu sei até... Vou dizer isso não, para não gerar polêmicas. Vou dizer isso não. Prefiro evitar polêmicas neste momento da minha vida. Então não vou dizer o que eu penso aqui, que eu acho que Johanna é. B. Pode ter objeto restrito, mas o acesso há de ser assegurado de maneira universal. Gente, um dos princípios, né, é justamente o quê? A universalização para tornar as pessoas alcançáveis e não a restrição. O fato do sistema ter condições tem a ver com a seletividade e a distributividade, que são características da assistência social. Seletividade significa seleção. Distributividade, que ele tem que ser distribuído e não restrito. Preconiza subsidiariedade, não se ajusta à primariedade das necessidades. Isso aqui ele já perdeu um monte de pontos
na redação dele, com prioridade, subsidiária, primariedade, já dá uma cacofonia, cacofonia, um negócio assim, cacofonia. Estou precisando ir no português de novo, né? Para entender, mas tem um negócio que gera quando você fala várias palavras seguidas, que elas são tipo o mesmo final, por aí. D. O objeto restrito não se ajusta ao referencial da integralidade das necessidades humanas. Nada a ver, nada a ver. E ainda que as contribuições sejam exigidas, já não é nenhuma contribuição exigida. Então, não harmoniza ali na hora do jantar. Vamos lá agora na 15, nossa última questão, tá? No que diz respeito ao processo de acompanhamento da gestão dos serviços, programas, projetos e benefícios e ações de acompanhamento proativas e preventivas, elas consistem em quê? Então vamos lá. O que consiste, né? As ações de acompanhamento proativas. Então, quando eu falo de ações, eu estou falando de quê, pessoal? Ação tem a ver com algum tipo de procedimento, certo? E se ela é proativa e preventiva, eu estou falando de atendimento dentro de serviços e de programas específicos. Não faz lógica isso? Vamos lá. A. Investigação de situações de risco e vulnerabilidade social. Não acho que faça sentido. B. Utilização de dados dos sistemas oficiais. Também não estou vendo nada de ação até agora proativa e preventiva. C. Orientação e apoio técnico à gestão descentralizada para alcance de metas e aprimoramento da gestão. Apoio técnico. Talvez apoio técnico pudesse ser ações, né? Mas olha o item D. Procedimentos. Ações, gente, são procedimentos. Na prestação de apoio técnico para a gestão dos serviços, programas, projetos e benefícios assistenciais. Então, nós vamos ter que, de fato, o acompanhamento do SUAS, ele tem ligação direta com ações que devem ser proativas, ou seja, ações que elas têm que estar sempre ocorrendo de maneira centrada, direta, e preventivas nos serviços, programas, projetos e nos benefícios assistenciais. Ok? Beleza, gente? Então, é isso, tá? E nós estamos aí com a promoção para quem quer ainda, né, estudar antes da nossa prova, tá? Por mais que já esteja chegando aí, mas galera, dá para maratonar. Conheço gente que maratona isso, faz uma revisão das aulas e chega pancada na prova. Então, nosso preparatório online está belo, bonito e fofinho, tá? Então, diante disso, recomendo mais a vocês que aproveitem nossa promoção aí de véspera e utilizem-se, tá, do cartão de vocês para ter aí o acesso ao nosso preparatório e com isso vocês possam estar mais próximos da aprovação de vocês, tá bom? Um grande beijo, valeu, espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau, galera!